Um casamento em conflito, o que fazer? Alguém resolveu escrever uma novela e se deparou com um casal que vivia junto há anos, mas que experimentava constantes conflitos. O marido era super exigente, perfeccionista e desejava que tudo fosse bem administrado por sua esposa, e constantemente viviam em conflito, pois sempre precisava chamar a atenção dela. Ela, por sua vez, era uma boa esposa e estava sempre tentando fazer as coisas certas, perfeitas, para agradar o marido, mas, atabalhoada como era, vivia errando, atrapalhada, e fazendo, não por sua vontade, coisas que não o agradavam, embora fosse sempre essa a sua vontade. E se culpava por sua distração ou falta de capacidade de cumprir suas tarefas com excelência. Vivia chorosa, cheia de culpa, e já não sabia mais o que fazer para agradar seu esposo da forma que ele exigia. E assim, o casamento durou por muitos anos, ele sempre exigente e ela sempre culpada por não conseguir ser a esposa que ele desejava. Um dia, anos depois, ela conhece outro homem, gentil, compreensivo, que via apenas seu coração culpado e sofrido e conseguia entendê-la perfeitamente. Era a pessoa ideal que ela buscava, pois não se importava com seus erros, seus fracassos e sua culpa, que só aumentava a cada dia, quanto mais ela desejava ser perfeita. Às vezes parece que justamente quando mais tentamos agir com perfeição, é que as imperfeições aparecem, e ela via que, com a exigência constante dele, jamais seria perfeita, já que o medo de errar e ser criticada fazia com que ela errasse mais e mais. Não fazia por querer, mas errava sempre que temia as exigências do marido. Então, o outro homem que apareceu em sua vida, por gentileza e compreensão, acabou por conquistar seu coração, e ela comparava os dois. Vivia para o marido, tentando ser a mulher perfeita, mas não conseguia. O outro, entretanto, não lhe cobrava nada, não era exigente e estava sempre buscando entender as falhas dela. Não cobrava nada, não a culpava de nada, e simplesmente só queria seu coração, seu amor e ter um relacionamento com ela. Esse amor foi crescendo entre os dois. Um amor puro, vindo do fundo do coração, sem culpa, sem cobrança, algo simples e cheio de ternura. Não houve adultério de forma alguma, apenas aquele sentimento que crescia cada vez mais, a cada dia, crescendo incontrolavelmente no peito dessa esposa. Mas ele não era seu marido, e ela, por sua vez, não deixou de respeitar o esposo apesar do seu jeito de ser. E essa história chegou a um ponto tal que precisava de um desfecho, e o escritor dessa novela precisaria ter enorme sabedoria para dar-lhe um final digno, que fosse satisfatório às três partes. Naquela situação, não poderia existir separação ou divórcio, pois naquele meio isso era inaceitável. Esta era uma opção impossível, não plausível. E também era inadmissível o adultério. A mulher estava ligada pela lei ao marido enquanto ele vivia, mas se o mesmo morresse, ficaria desobrigada da lei conjugal. Ela seria considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, se unisse a outro homem. Porém, morrendo o marido, estaria livre e não seria adúltera se contraísse novas núpcias. O que você faria no lugar do escritor? Que solução você daria àquele caso de amor? Se houvesse uma enquete para se decidir o futuro desses três, com certeza muitos adotariam a ideia de matar o marido para que a mulher pudesse viver o resto da vida com o outro homem, compreensivo e compassivo. Esta seria a solução mais viável. Com o marido morto, ela poderia recomeçar sua vida com aquele que a amava sinceramente, não acham? Entretanto, o escritor escolheu uma outra solução que, a princípio, não entendemos. O escritor matou a mulher. Que solução louca, você diria a ele. Entretanto, o capítulo 7 de Romanos nos mostra que Deus, em sua grandiosa sabedoria, ofereceu a solução perfeita. O marido exigente de que falamos é a lei dada ao povo de Deus, os mandamentos e as demais. Ela é firme, perfeita e não admite transgressões. Apenas um pequeno erro e já transgredimos toda ela. Por esse motivo, assim como a mulher, por mais que nos esforcemos, jamais conseguiremos ser perfeitos e cumpri-la por inteiro. A mulher somos nós, falhos,
pecadores, que, pelo pecado que existe em nosso coração, sempre falhamos, por mais perfeitos que desejemos ser. Simplesmente não conseguimos por nós mesmos. Somos atabalhoados como a mulher que tenta acertar todo dia, mas que não consegue e nunca conseguirá. O outro homem é o Senhor Jesus, que nos ama simplesmente, compreensivamente, compassivamente, que conhece as nossas falhas, sabe que somos pecadores e que veio para nos perdoar e nos dar esperança. Que não nos ama pelos nossos méritos, porque não temos nenhum, mas nos ama apesar dos nossos deméritos, apesar da nossa condição de doentes e mortos espiritualmente. Ele é aquele que nos entende, sabe que precisamos dele para perdão dos nossos pecados, que veio em carne, sendo Deus, para sofrer as punições que seriam nossas. Nós somos a mulher que merece condenação por nossos atos sempre errados. Mas, através dele, somos resgatados e transformados, pela graça de Deus Pai, através da fé nele e no que fez por nós por amor. Um amor perfeito, puro, que paga a nossa imensa dívida que temos com Deus, nos justificando, cancelando essas dívidas na cruz, onde morreu por nós, permitindo então que possamos errar menos a cada dia, através de um processo de santificação, que dura toda a nossa vida a partir da nossa justificação. Entretanto, para isso precisamos morrer. Não fisicamente, mas espiritualmente com Ele na cruz, para que possamos recebê-lo em nós, através do Espírito Santo, e cumprir o que sem Ele não conseguimos. Porque Ele, sem pecado, foi o único que cumpriu toda a lei, permitindo que nós, através dele, passemos a cumpri-la também, porque é Ele quem nos fortalece, nos muda e nos transforma aos poucos. Isso é um poder sobrenatural que a graça do Pai, derramada sobre nós, permite que assim seja. Claro que ainda pecaremos, erraremos, porque no início Ele nos livra da culpa do pecado. Passamos a entender que fomos perdoados e passamos a viver para Ele com dedicação e perseverança. Ao longo da nossa vida, depois que somos perdoados, Ele vai nos livrando do domínio que o pecado exerce sobre nós. Isso não é imediato, mas dura toda a nossa vida à frente. Entretanto, virá o dia em que Ele voltará e nosso corpo, ressuscitado ou ainda vivo, será glorificado e só então estaremos livres definitivamente da presença do pecado para podermos acompanhá-lo ao seu reino, onde só entra a perfeição e viveremos em sua presença por toda uma eternidade. Enfim, a solução dada por Deus à novela da nossa vida pode parecer estranha, mas nela vemos a soberania e a grandeza desse Deus maravilhoso que nos proporcionou, através de Jesus Cristo, uma vida de alegria, com tribulações, claro, mas descansados nas suas promessas e aguardando ansiosamente o momento em que estaremos para sempre com o Senhor. Então, os versículos 4 a 6 de Romanos 7 fazem todo o sentido, quando Paulo nos diz: Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por isso, nós, os que nele cremos, morremos para o mundo e passamos a viver nele, por ele e para ele, aguardando a eternidade que só os que morrem nele podem conhecer e entrar. Que maravilhosa solução Deus deu à novela da nossa vida, pelo menos daqueles que creem em seu Filho, Cristo Jesus.